Gravando. Olá, amigos. Vocês se utilizam da arte como ferramenta na divulgação da doutrina espírita. Esse é um programa totalmente dedicado para vocês. A gente está começando agora o programa Nos Bastidores da Arte. Nós temos aqui hoje nosso grande amigo, roteirista, diretor e produtor de, entre outros filmes, do filme Nosso Lar, né? Para falar do seu mais novo lançamento, que é o filme A Menina Índigo. Bem-vindo, Wagner de Assis, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Bastidor é comigo mesmo, estou feliz de estar aqui, prazer, parabéns pela iniciativa e vamos abrir as câmeras e começar a falar. É isso aí. Para quem não sabe, Wagner de Assis, carioca, estudou jornalismo e começou sua vida profissional trabalhando no departamento de comunicação da Globo. E em 1997 foi para os Estados Unidos estudar cinema e quando voltou abriu sua própria produtora, a Cinética Filmes, né? Filmes e produções. Cinema, minha gente, é uma arte. Diante da pluralidade de possibilidades e de tudo que você aprendeu lá nos Estados Unidos, queria saber o seguinte: como que você encontrou o cenário quando você voltou? 20 anos, né? Boa lembrança, né? Tudo é fácil, a gente Na verdade, eu vivi quase uma faculdade ao trabalhar na TV Globo inicialmente. Quando eu entrei na Globo, no departamento de comunicação, ele tinha acesso a todos os estágios de uma produção da TV Globo. Então, eu tinha a possibilidade de ler os capítulos, conversar com os autores, ver gravar, conversar com os diretores, com os atores, ver editar e ver no ar. Correto. E ouvir o público. O Departamento de Comunicação da Globo é uma grande universidade de mídia audiovisual. E aí foi ali que eu descobri que eu, como jornalista, queria contar outros tipos de histórias diferentes das histórias do cotidiano. Uhum. Nós trabalhávamos com os próprios produtos da Globo, com os próprios programas da Globo, e isso foi sensacional. Eu tive a oportunidade de conversar com Dias Gomes, com Ivani Ribeiro, com Agnaldo Silva, e profissionais sensacionais, e que cada entrevista que eu fazia era uma aula que eu recebia. E ali eu descobri que eu queria fazer aquilo, eu queria escrever roteiro, e infelizmente não existia ainda no Brasil o tipo de escola que eu estava procurando, que era uma escola mais prática, mais teoria e prática aliadas. E acabei encontrando nos Estados Unidos, em Nova York, na New York Film Academy, que era uma academia de cinema hands-on, que era uma academia de prática. Você estudava teoria de manhã e de tarde você ia filmar. Nada melhor do que fazer isso para quem quer trabalhar com cinema, porque a prática difere muito da realidade, da teoria às vezes, e fazer cinema talvez, eu imagino que seja das coisas mais difíceis do mundo moderno. Marcelo, eu não consigo achar, fora as que lidam com a vida humana, os cirurgiões, eu não consigo achar uma atividade que mescle arte e indústria de uma forma tão complexa e com tantos viés de complexidades e problemas ao mesmo tempo. Daí eu fui para os Estados Unidos, passei 6 meses lá, vendo como funcionava uma indústria de cinema. Não só em Nova York, como em Los Angeles, alguns cursos de roteiro, porque eu gostei muito da coisa do escrever. E conheci profissionais, e você começa a estabelecer. E quando você volta para o Brasil, eu voltei ainda para a TV Globo, mas eu abri a produtora. Existia uma retomada do cinema brasileiro, com as novas leis de incentivo ainda sendo utilizadas parcimoniosamente, mas existia era crescente a linha de produção. Então eu encontrei um ambiente em que estava todo mundo meio se formando junto, estava todo mundo começando junto novamente, fora os grandes cineastas que já trabalhavam, o Cacá Diegues e os Barreto, né, a família Barreto, todos eles que já vinham atravessando esses anos todos, tinha uma nova geração se formando. E eu acho que eu fiz parte dessa nova geração com todas as dificuldades inerentes de quem está começando. Então, fui feliz porque era um momento propício a recomeçar. Eu estava numa idade da minha vida que dava para fazer isso. Tinha passado por um histórico bacana de aprendizado. E aí a coisa foi fluindo sem nunca ser fácil, sem nunca ser rápido e sem nunca ser simples. Até hoje é assim, né? Mas foi fluindo e estamos aí 20 anos depois. Queria fazer uma comparação com as outras artes, né? A pintura, a dança, a literatura, o teatro, né? Existem há milhares de anos. O cinema é um bebê,
Cinema tem o quê? Pouquinho tempo. Aí, 100 e poucos anos, não né? tem 200 anos. Né? E já é uma arte forte e poderosa. A que você atribui isso? Eu acho por sua característica industrial. Ela se acopla a uma sociedade industrial recém-nascida e ela claramente ela consegue se comunicar com as massas de uma maneira poderosíssima, até muito poderosa, né, e usada erroneamente muitas vezes, né, em sua história, mas por ter essa característica de industrial, o processo do cinema é industrial e artístico ao mesmo tempo. Então eu digo que no cinema você tem a dança, no cinema você tem a literatura, no cinema você tem a fotografia, você tem a arte de atuar. Isso tudo ainda aliado à técnica, ao aparato técnico que é completamente industrial. Então eu acho que ela acabou combinando todos esses fatores frutos de um tempo. Né? E aí daí deriva a televisão, hoje deriva a internet e tantos outros, mas aquela forma de contar histórias audiovisualmente nasceu muito poderosa, né? Juntando, conglomerando as coisas todas e dando muito dinheiro, né? Que acabava sendo importante para o mundo capitalista recém-nascido, eventualmente, né? É verdade. Você é apaixonado pelo cinema, né? Apaixonado pela sétima arte. Uma dúvida minha agora, pessoal. Quando você se viu dono da produtora, agora é meu, o que eu vou fazer? Deixa eu te até ajudar. Eu sou apaixonado pelo cinema, mas antes eu sou apaixonado por boas histórias. Sim. Eu acho que dentro de mim o jornalista, o escritor, o roteirista, eu sou apaixonado por histórias incríveis onde quer que elas estejam. E o meio que eu me encontrei de comunicar é o audiovisual. Basicamente no cinema, e a gente obviamente faz coisas para televisão, e hoje em dia você não pode negar que você vai fazer coisa para a internet ou qualquer outro gênero. Eu acho que eu não olhei para trás e não olhei e falei assim, eu tenho uma produtora. Eu acho que um dia se sobrepõe ao outro, o tempo vai se escorrendo, como diz Emmanuel, você olha para a esteira do tempo, você vai tomando decisões certas, decisões erradas, você vai tomando tombos, criando casca, fazendo decisões que poderiam ter sido melhores, mas o que você não pode deixar de fazer é remar. Né? A gente falou de navegar, é preciso. Sim, com certeza. A única pessoa que não pode parar de remar sou eu. Então, hoje em dia eu brinco, eu ouvi isso de um produtor companheiro, da Yafa Brits, uma produtora amiga. A gente às vezes acha que tem uma produtora, que tem uma empresa, etc. Mas a gente tem também uma bicicleta. Porque se a gente parar de pedalar, pode ser que a empresa pare. Então, fica muito dependente do que você gera e do que você propõe. Tem parceiros que trazem os projetos, as histórias, a gente faz acertos e etc. Mas como é industrial, a sua arte tem que estar o tempo todo se renovando, se reencontrando, se reinventando. E eu acostumei, faz parte da minha vida, eu não reclamo em nada de ter saído da TV Globo. Em determinado momento eu resolvi sair da TV Globo, que era uma empresa onde eu podia fazer uma carreira executiva, para tomar conta da minha própria empresa, ou seja, tomar conta do meu próprio tempo, assumir as minhas responsabilidades, com os riscos. Trabalhou bem lá como roteirista de muita coisa. E fiz muita coisa para a Xuxa, por exemplo, nos anos 90, porque tinha proximidade e acho que foi uma grande escola, eram filmes blockbusters da sua época, né? Você acaba... Tudo é aprendizado, gente. A vida é uma grande escola, não é? A gente reencarna para isso, não é verdade? Eu estou tentando fazer com que eu não repita de ano. Melhorar, né? A reencarnação, né? Fazer isso. Não quero direito. Repetir de ano, né? Só isso. Sim, uma pergunta para a gente partir para um filme aí famoso, conhecido aí. O mundo sem cinema, você imagina? Só tem 100 e poucos anos. Boa pergunta, Marcelo. Eu não imagino. O mundo... Bom, vivi nele, né? Muitas vidas nele, né? E as grandes obras de arte foram feitas à luz de velas, pensando bem, né? Com certeza. Tecnologia. Talvez fosse um mundo menos ansioso, com menos gastrite, né? Menos pressão alta, mas talvez a gente não conseguisse passar por um mundo mais global, né? Um mundo mais integrado, em que os meios de comunicação nos integrem. E quando a gente se regenerar de fato, a gente vai ver que isso tudo eram pontinhos que construíam um mundo melhor, né? Então, acho que estamos no momento certo. A espiritualidade sabe o que faz e esses meios de comunicação vieram na hora certa para o homem aprender a se ver e, ao se ver, aprender a se reformar, a se construir, né?
Porque às vezes o espelho não reflete coisas bacanas, né? E até que o espelho possa refletir coisas boas, né? Sim, com certeza. E uma pergunta importante que o querido telespectador, ele com certeza tem essa dúvida, que isso é frequente e as pessoas até me perguntaram, né, quando souberam da questão da entrevista, aquela coisa toda. Wagner de Assis é espírita? Na época do Nosso Lar, eu tive que fazer um media training em relação a isso, porque eu achei engraçado. Eu falei assim, olha, a sua religião, ou a sua opção religiosa, a sua opção filosófica vai ser abordada nas entrevistas. Aí eu falei, engraçado, né? Ninguém deve perguntar para o Spielberg se ele... ou para qualquer outro cineasta que faz um filme de tubarão, por exemplo, que vai perguntar, qual é a sua religião? Não importa, né? Você é vegetariano para fazer um filme de tubarão, né? Mas eu acho que isso faz sentido a partir do ponto de vista que eu me coloquei à disposição de contar histórias presentes nas histórias espíritas, né? Sim, eu posso dizer que do ponto de vista clássico, de registro para censo, eu sou espírita, né? Fui criado, vivi em casa espírita, passei por escola católica, né? E conheci em determinado momento da minha vida o hinduísmo, conheci o budismo, conheci os cabalistas. E aí é engraçado, porque, gente, eu gosto de tantas coisas que falam bem, né? Minha religião, se eu tivesse um nome, eu falaria, a minha religião é a religião do amor, né? Não o amor dos filmes, mas o amor mais fraterno, etc. Mas, para vias de registro, eu passei por casa espírita, fiz todo o procedimento do aprendizado espírita. Então, eu me considero um espírita cristão com interesses ecumênicos. Né? Ou seja, o lado do espiritismo que eu mais gosto é o que diz que ele é a junção de todas as religiões. Ele conversa com todas as pessoas, com qualquer credo. E isso, em termos de comunicação, para mim é sensacional. Então, não é que eu seja espírita, eu não possa ser católico, eu não possa gostar do catolicismo ou respeitar os papas e daí por diante. E fica aparecendo isso às vezes, né? Você é uma coisa, você não pode conversar e lidar com outra. E não, meu sentido é guarda-chuva, né? Abraçar e poder conversar com todos. E o espiritismo faz isso. Né? O espiritismo permite que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, eu sou muito espírita. Certo. A pergunta ela vem no sentido de que o nosso programa, nos Bastidores da Arte, ele tem esse objetivo. A gente está trazendo sempre trabalhadores de arte espírita que colaboram e que interagem. E aí a gente entra para falar desse aclamado, né, Nosso Lar, aqui baseado na obra de Chico Xavier. Né? Já te perguntei isso na rádio, queria te perguntar isso aqui também no nosso programa. Existe ANL, DNL antes Nosso Lar e depois Nosso Lar? Existe, não posso negar que exista, né? Um filme desse porte que alcança essa magnitude de comunicação com o público não só no Brasil como no mundo inteiro, não pode ser passado como mais um filme eventualmente. E, enfim, que bom que teve isso, que bom que aconteceu e a gente, depois do Nosso Lar, a gente, eu acho que assumiu mais responsabilidades, obteve mais demanda em relação ao que a gente queria produzir e não tem uma semana que a gente esteja falando do filme para alguém do exterior, ou jornalista, ou alguém perguntando como é que eu consigo livros, Então é um meio de comunicação fantástico e esse filme cumpre o seu papel. Eu costumo dizer que o filme hoje é muito maior do que quem o fez. Né? A história sempre foi muito maior do que muito maior, né? Sólida. E falando de arte, e falando de bastidores da arte num meio espírita, é fantástico porque nos permite, se você é um adendo que eu acho bacana de fazer, que a gente não deve trazer adjetivos nem para a arte, nem para o cinema, nem para o espiritismo. Né? Aquela coisa do gênero que eu estava conversando e que eu acho importante ser abordado sempre. Existe o artista e existe o espiritismo. Se o artista é espírita e faz música, ele é um artista que faz música e ele usa o espiritismo como base de seu tema. Se ele se intitular Eu Sou Espírita, significa que ele não vai conseguir fazer música para o budista ou para o ateu ou para qualquer outro, para o cientista. Agora, se ele faz arte e ele impregna a arte dele de espiritismo e esta arte for universal,
aí eu acho que ele está cumprindo o papel que o espiritismo vai cumprir um dia. E aí você percebeu quando eu joguei o trabalhador de arte espírita. O trabalhador de arte espírita é exatamente isso. É o trabalhador da arte que é embasada com o espiritismo. Porque se você usa... Ninguém gosta de rótulo, né? E o rótulo afasta. Eu brigo um pouco, não chega a ser uma briga, mas eu sempre tento trabalhar no processo educativo do que significa filme espírita. Não tem gênero espírita. Para existir um gênero espírita, talvez a gente devesse passar 10 anos fazendo filme que falasse de coisas espíritas sobre um formato narrativo e que você dissesse, tal qual o western, tal qual a comédia romântica, tal qual o filme de terror. Este é um gênero claramente identificável como espírita. E não é. Né? Existe o drama, a comédia, a cinebiografia, e que podem estar impregnados de espiritismo. Podem, eu diria, devem. Essa essência aí. Tamanha amplitude a universalidade do espiritismo. Né? A gente encontra dramas absurdos. Né? Qualquer livro que você leia do André Luiz, da Dona Ivone, ou documentários incríveis, qualquer coisa que você leia do Humberto de Campos, do Emmanuel, enfim... Os gêneros estão ali. Não adianta a gente subjugar o gênero, porque se você disser que o filme é espírita, talvez você esteja afastando quem não é, ou quem não conhece a doutrina espírita. Não é o que eu não estou indo contra a doutrina espírita, muito pelo contrário. O nosso lar, ele acabou viajando, ele já foi para quase 40 países, porque ele é comunicado como um filme que é um drama, com coisas sobrenaturais, ou esotéricas, ou espiritualistas, ou espíritas. E aí as pessoas, em algum momento, elas se encontram ali e falam assim, quero ver. E aí elas vêm e falam assim, puxa, que interessante o filme. O filme não é uma propaganda. O filme é um filme só. Né? Se a gente quiser fazer um filme espírita, talvez a gente deva fazer um filme sobre os postulados da doutrina espírita. E aí é bacana. Se a gente quiser fazer uma música literalmente espírita, você traz uma música que foi psicografada eventualmente, você fala, essa música foi psicografada e está sendo cantada porque a origem dela veio de um espírito. Correto. Minha briga é para universalizar, porque isso cria generosamente acesso a todas as pessoas a um conteúdo que eu e você achamos sensacional. Sim. Né? E esse conteúdo a gente quer que as outras pessoas conheçam, mas para chegar até as outras pessoas a gente tem que quebrar barreiras de preconceito. Né? Com certeza. Vamos falar mais um pouquinho do filme. O Aeróbus eu sei que deu muito trabalho. A enfermaria, a montagem da enfermaria nos bastidores, eu sei que deu muito trabalho. Foi montado 2 vezes. É verdade. Né? O Umbral deu muito trabalho, com todo aquele frio, toda aquela questão na gravação. Alguma coisa foi fácil na gravação do nosso lar? Nada, cara. Nada foi fácil. Nada. A gente chegou... Eu cheguei no Umbral, era uma pedreira onde cabiam 3 maracanãs. E aí tinha 1.500 pessoas em cena... 3 caminhões, 4 geradores, e tudo dependia do que eu ia fazer. Sim. E assim, você olha para aquilo, ou se você não tiver muito foco, se você não tiver muito conhecimento da história, isso é uma dica para quem quiser dirigir, né? Você que está pronto para responder sim e não 283 vezes por segundo, porque todo mundo vai te demandar informação. Então é melhor estudar muito a história, é melhor ter a história em todas as suas vertentes e características e trabalhar, e ir em frente. É um plano depois do outro. Então, assim, as pessoas olhavam, tinha coruja voando, olha a coruja voando. Eu falei, gente, eu não estou preocupado com a coruja, eu estou preocupado onde é que eu vou botar a câmera e o que o ator tem que fazer, né? E aí muitas pessoas me perguntam, quais foram os fenômenos espirituais que aconteceram? Eu acabo não falando, porque algumas coisas aconteceram, mas eu deixo isso para que as outras pessoas falem, porque para mim, qualquer coisa que você faça na vida vai ter a influência dos espíritos, né? Muito mais, eles vos controlam muito mais do que vocês imaginam. Claro. Mas se eu fosse parar para pensar nisso, eu não fazia o filme. E muito mais, assim, se o filme fosse ruim, ou se a gente tivesse feito tudo errado, a responsabilidade era minha e dos meus companheiros que estavam ali junto. Né? A espiritualidade certamente estava ali para dar suporte para que nós pudéssemos fazer o trabalho. Sim. E não tem dúvida que o André Luiz iria dizer isso, né? A vida dele ele já passou, ele venceu os traumas dele, né? As questões dele. Agora, a muralha foi muito complicada porque dependia de tempo bom, né? E a gente plantava flor todo dia,
Aí atrasava a filmagem e a flor acabava. A gente enriqueceu os floristas assim, do Rio de Janeiro enlouquecidamente. E eu queria botar flor de plástico, e aí, não vamos usar flor de plástico, e aí passavam 3 dias, chovia, as flores acabavam. A muralha era uma coisa que começou como um portal de 20 metros, e o resto seria pano azul, e terminou como uma muralha de 20 metros com 70 por largura. Né? Tá lá no livro de bastidores. E aí, assim, a enfermaria a gente refilmou por questões técnicas. A gente filmou alguma coisa do umbral dentro dos estúdios, porque a gente descobriu também que a gente não precisava estar naquele ambiente enorme se a gente for fazer uns planos mais fechados. E aí a gente tinha mais controle da lama cenográfica. Certo, ali dentro é mais fácil de porque a gente produziu umas piscinas de lama, né? E essa lama era baunilha. Sim. Então eu tinha que fazer o ator comer a baunilha. Então tinha muito mais controle disso se a baunilha não tivesse exposta numa pedreira, podia chover e etc. Embora acabasse de ser colocado. Eu lembro que eu tive que comer a baunilha na frente do Renato Prieto para ele comer também, entendeu? Exatamente. Contando coisas de bastidores, né? Tive que... E assim, foi engraçado porque eles começaram em determinado momento, na hora do jantar, 3 da manhã, você olhava, era uma fila de 300 pessoas com aquelas roupas umbralinas, e eu falei assim, gente, não tá muito certo não, né, cara? Se fosse um sonho, a gente saía correndo. E eles começaram a dançar o Thriller do Michael Jackson. Porque as pessoas estavam se divertindo, estava frio, tinha que se divertir, né? Claro, é o jeito que a gente tem. E foi engraçado, interessante assim, porque é muito tenso, são 12 horas por dia de trabalho, com 1 hora de almoço, é um show de rock misturado a uma empresa militar, entendeu? Você tem que ter uma disciplina e juntar aquilo tudo e tá sempre dando errado, tem alguma coisa estranha. E é uma energia em tanto, é fantástico. Sim. Isso aconteceu a gente filmou em 8 semanas, 9 semanas. Tá certo. Na 9ª semana a gente estava quase louco. O Aeróbus, como você citou, ele veio do Rio Grande do Sul, que ele foi construído num galpão no Rio Grande do Sul. As pessoas querendo saber o que era aquele objeto atravessando. Parou na estrada, virou matéria de jornal, foi uma loucura. Foi uma loucura. Muito interessante. É isso aí, minha gente, a gente está no programa, né, nos bastidores da arte, recebendo Wagner de Assis, diretor, produtor e editor. Né? E vamos falar do lançamento do filme, agora dia 12 de outubro, A Menina Índigo. Né? O que você tem a nos dizer desse filme, Wagner de Assis? Esse é um tema que me atraiu bastante logo depois do nosso lar. Queria olhar a nossa nova geração. Esse é um tema ligado diretamente à doutrina espírita por capítulos como o capítulo 18, item 27, chama A Geração Nova, do livro A Gênese. Né? O planeta está mudando, eu queria falar sobre isso porque a gente precisa conversar sobre a nova geração. E aí a gente começou a pesquisar, fez uma pesquisa muito grande sobre a superdotação, sobre altas habilidades, independente do nome índigo. Claro. A gente começou a ver muitas crianças, evasão escolar, consultórios médicos cheios, famílias sem saber como cuidar de seus filhos. E aí eu falei, gente, a gente pode fazer um filme sobre isso. Tinha essa vertente do nome índigo trazida pelo Divaldo, por uma terapeuta americana dos anos 80, que via a aura das crianças com quem ela lidava. O Divaldo fez essa palestra sensacional falando nessa nova geração. E aí, daí a gente fez uma pesquisa que virou um documentário, que a gente intitulou Que Geração é Essa? Porque era literalmente uma grande pergunta que a gente se fazia, conhecer essas crianças e entendê-las. É a base de todo estudo para se transformar. Foi a base disso, entrevistas e mais entrevistas. E aí veio o longa-metragem, é uma história original, né? E que mostra um pouco uma situação familiar que a gente imagina que reverbere muitas famílias, né? Como lidar com uma criança que apresenta um comportamento diferente do que a gente imagina que seja normal. Que eu acho que é a dificuldade, né? Como educar corretamente, a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. O filme ele tem esse mote, então, esse objetivo de colaborar. Um filme para se assistir em família, correto? Absolutamente. Para poder fazer com que as pessoas saiam reflexivas. E talvez com que os pais se perguntem que tipo de pais somos nós. Sim. Porque isso é fundamental. Porque se tem alguém que pode estragar o sucesso da geração índigo,
são os pais. Falta de informação. Eu acho que não tratar a criança de forma individual, achar que o filho tem que se encaixar num modelo pré-concebido, achar que o filho tem que ser aquilo que você gostaria de ser porque não foi por seus recalques, achar que a criança não tem direito a seus momentos, achar que às vezes a hiperatividade da criança é uma coisa que te tira do sério, então você vai levá-la no médico porque você está fora do teu prumo. Terceirizar o processo de educação na escola, achando que quem educa é a escola. Eu tenho batido nessa tecla, né? Não é a escola que educa, a escola complementa a educação, dando sociabilidade, informação. Vem da base. Mas se você não fizer alguma coisa dentro de casa, ninguém vai se educar, né? Os valores, eles são combinados entre professores e pais. Então, daí nasce o filme. A gente, inclusive, acabou produzindo um livro sobre isso, que vai ser lançado também agora na época do lançamento do filme. É um livro sobre reflexões sobre a nova geração. Que é o dos bastidores do filme, não? É tipo um bastidores do filme, mas eu estendi esse bastidores do filme para reflexões do que a gente aprendeu. Para aproveitar o sentido mesmo. Eu aprendi como jornalista, eu aprendi muita coisa. Então tem coisas que não dá para colocar no drama. Sim. Então hoje a gente tenta dar essa relevância para as coisas que estão presentes no projeto, assim, conversando sobre isso e trazendo todo esse entorno. Para poder abordar melhor, né? Eu vi que eu achei interessante essa apresentação da nova geração de uma forma assim emocionante, esperançosa, poética, cheia de reflexão. Eu assisti o clipe, a gente vai passar aqui também no programa, nos bastidores da arte, o clipe, né? Que eu achei bem interessante. E aí eu queria falar da atriz, né? Desse achado que foi a Letícia Braga. A gente fez um clipe com a música Sal da Terra, que vocês vão passar, e tem o trailer de divulgação, e agora a gente vai soltar vários programetes de making off, mostrando que o projeto foi um projeto absolutamente cinematográfico. Sim, a intenção foi... E aí a gente tinha que achar uma atriz para ser a protagonista. Fiz vários testes e não estava satisfeito. E quantos testes? Mais de 40 Tinha pessoas? 30 e poucos testes já feitos. Era o 6º ou 7º dia de testes. Aí entrei na sala. Vamos lá, próxima menina, eu li Letícia Braga, 8 anos, primeiro filme, nunca fez nada, tinha feito um comercial pequeno. Vamos lá, a gente está sempre ali. Aí entro na sala, ela está desenhando a parede. Eu tinha feito uns desenhos propositais na parede, porque o filme tem muito disso da menina pintar, né? Da arte, né? Da arte explosiva, do lúdico, do colorido, do poético. E aí eu deixava lá e ninguém tocava. Nenhuma das meninas. As meninas entravam, um texto decorado, ficavam me esperando. E quando eu entrei, ela estava sentada no chão terminando uma borboleta com um outro produtor. E eu falei, vamos lá? Ela, peraí que eu tô acabando. Aí eu, tá bom, pode terminar essa borboleta. Aí quando ela terminou, eu falei, tudo bem, tá preparada? Ela, tô, né? É só um teste, né? É só um teste, né? Ela falou assim, então, teste é de mentira. Eu falei, teste é de mentira, vamos fazer o teste. Então, assim, essa postura eu precisava para dentro do personagem. Obviamente, depois teve todo um trabalho dela de entendimento do aspecto psicológico do personagem, até é difícil passar isso para ela, para uma menina de 8 anos, mas a gente foi trabalhando. O Murilo Rosa, nesse sentido, me ajudou muito, a Fernanda Machado também. E isso repercutiu em uma explosão, uma vitalidade, uma energia que raras vezes você vê. Então lembra quando você via a Glória Pires, novinha? E você fala assim, olha essa força. Cara, que energia, quando você via a Isabelle Drummond fazendo a Emília, eu comparo muito a Letícia a Isabelle Drummond. Porque eu vi a Isabelle Drummond com 8 anos de idade, como Emília, no colo do Roberto Talma, quando o Sítio do Pica-Pau ia ser lançado novamente, falecido Roberto Talma. Então, quando o Talma entrou com ela no colo, ela abraçada com ele, tímida, e a gente, vai dar certo. Quando ele botou ela, ele falou assim, fala Isabela, ela abriu. Então, eu vejo muito a Letícia assim. Depois ela foi chamada para fazer o Detetives do Prédio Azul, fez o filme do Detetives do Prédio Azul, é um sucesso. Aí escreveu um livro, então ela tem 11 anos, então ela tem uma vida
pujante de arte. Não me surpreende. Eu acho que essa menina vai muito longe. Fico muito grato de que ela está emprestando esse olhar aí, esse olhar incrível, né, que ela trouxe pra gente. Fico muito feliz, né? Tem alguma abordagem arte terapêutica no filme pela questão de todo esse uso? Total, não terapêutica em si, mas a gente fala sobre isso, porque como ela não gosta de pintar classicamente, ela taca literalmente a tinta na tela. Quando ela vai para casa do pai, ela conta pro pai que a mãe não deixa ela pintar em lugar nenhum, só nos quadrinhos bem pequenininhos. E na casa do pai, imediatamente ela sai sujando as paredes todas. O pai percebe isso e entrega para ela algumas telas. Então a gente mostra como ela pinta, ou seja, o processo de pintura dela é completamente terapêutico. E isso aí tem umas surpresas, isso impacta tanto o pai, que depois isso reverbera de uma maneira muito bonita no pai, que eu não vou contar para o pessoal ver o filme. Mas isso reverbera de uma maneira muito bonita no pai. E claramente, todas as cenas que envolviam tinta, em que você tinha que meter a mão dentro de uma lata de tinta e puxar sua mão toda suja, a produção ao redor, falando de bastidores, a produção ao redor enlouquecia, porque todo mundo tem vontade de enfiar a mão numa lata de tinta e sujar o rosto e jogar tinta para tudo quanto é lado. A gente já tinha feito isso no documentário, eu sabia que estava super certo e deu certo. Ó, isso aqui é resultado do trabalho dela, né? E vamos aproveitar o programa também para te ajudar nessa questão da divulgação aí, que é um dos objetivos do nosso programa nos Bastidores da Arte, né? Eu tô sabendo, ele vai ser lançado 12 de outubro, né, em todos os cinemas. Mas e aquela cidade que não tem um cinema, ou aquela galera que quiser se reunir para fazer um grupo? Eu tô sabendo de bastidores aí que tem uma história já certa. Já é certo, assim, a rede de cinemas UCI, aqui no Rio de Janeiro é o New York City Center, mas a rede tem em quase todo o Brasil. Eles nos procuraram porque tinha muito pedido de grupos para querer fazer sessão fechada. Então já está tudo certo, as pessoas podem entrar em contato com a rede de cinema de UCI de sua cidade e dizer, eu quero fazer uma sessão fechada para grupo do filme A Menina Índigo, eles estão autorizados, a gente já fez um acordo com eles. Então, ou seja, o filme já estreou, tecnicamente, já está disponível e hoje em dia com a multiplicidade de meios de comunicação, o cinema acaba sendo uma ponta de lança, mas a gente depois consegue exibir o filme em tantos lugares diferentes que a gente tem certeza que esse filme vai chegar às pessoas que precisa chegar, entendeu? O objetivo, ele vai ser atingido. O que esperar da Menina Índigo? Eu acho que é isso. Eu crio a expectativa menor possível, viu, Marcelo? Não se cria expectativa para... Eu aprendi isso lá dos anos 90, né? Mantenha a expectativa baixa, que qualquer coisa que vem acima é surpresa, né? Então eu tenho uma expectativa de que o filme encontre seu público que precisa encontrar. Então deixa ele fazer o caminho dele, né? Tem um momento que ele é mais forte que a gente, ele segue o caminho dele, ele vai longe, né? Tem a arte, tem a sua vida própria. A arte tem totalmente a sua vida própria, você tem toda a razão. Maravilha, um prazer estar te recebendo aqui. Eu agradeço. Queria te fazer uma pergunta que também, se a gente encerrar sem essa pergunta, eu acho que as pessoas vão ficar muito irritadas com o programa, né? Nosso Lar 2, a continuação, como que está o preparativo disso? Sai quando? A gente começa a filmar logo no iniciozinho do ano que vem, terminando a parte financeira de captação do filme. Cinema precisa de investimento, sim. Empresários que estejam vendo a gente, vocês podem usar benefícios de lei. A lei do audiovisual oferece benefícios dentro do imposto de renda. A gente não tem essa noção. O imposto de renda que você paga para o governo, por conta do governo, ele deixa de receber e você usa esse recurso para investir em cinema, né? Ou seja, isso não tem um custo objetivo do marketing para determinadas empresas. Então a gente precisa finalizar essa parte financeira, está acabando, falta pouco. Novamente em parceria com a Fox, né, Filmes do Brasil. A gente começa a filmar muito provavelmente em janeiro, fevereiro. O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é um filme baseado no livro seguinte ao Nosso Lar, da obra do André Luiz, que é Os Mensageiros. Então, e a gente pegou umas pitadinhas ali do Obreiros da Vida Eterna, que é o terceiro, não, é o quarto, se não me engano, ainda tem um antes. E aí a gente adaptou e vai contar essa história desses mensageiros que vêm. Dessa vez o filme não é numa cidade espiritual, dessa vez o filme é sobre aquelas pessoas que vivem na cidade espiritual. Eles vêm à Terra para nos ajudar.
e como é que é essa relação de ajuda, por que que eles precisam nos ajudar, quem são as pessoas que eles vão ajudar. Isso está tudo nos livros, a gente está trazendo para o cinema e está tentando adaptar da forma mais emocionante. Vai ter uma demanda de efeitos visuais novamente, sim. Né? E vamos em frente. A gente vai estar anunciando aqui em breve. Pode aguardar que vem coisa boa por aí. Então, acredito que sim. Estou muito confiante. Está trabalhando bastante. E nos bastidores da arte, a gente vai estar lá nos bastidores da gravação também. Podem acompanhar, estão convidadíssimos para acompanhar. Contanto que vocês não contem muito, contem só um pouquinho, só um trechinho, tá tudo certo. Um cortezinho aqui, uma tomada ali. Tá tudo certo. Tá bom? Tá ótimo. Queria te agradecer aí, né? O programa Nos Bastidores da Arte. Eu que agradeço. Está inaugurando com a sua presença, então é uma honra para a gente. Eu que agradeço. Né? Para todo o staff aqui, para toda a equipe de produção. Agradecer a sua disponibilidade como um excelente trabalhador de arte espírita. Que assim seja. É isso aí, a gente agradece aos espectadores, esperamos que vocês tenham gostado desse programa que nasce agora nos Bastidores da Arte. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Obrigado você, Muito querido, obrigado. mais uma vez. Parabéns. Muito bom. Vida longa aí para os bastidores.